Olá, estamos aqui mais uma vez para apresentar o Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos grande honra, grande satisfação de trazer novamente, mais uma vez, o nosso querido Ronald de Oliveira. O Ronald de Oliveira nos acompanha, nós somos parceiros, desde que ele estudava há muito tempo atrás, lá no Fundamental, que já era um garoto inquieto, um garoto inteligente, sensível, que queria já mudar o mundo. E hoje, alguns anos depois, ele continua o mesmo Ronald, com a mesma vontade de colaborar com as pessoas, cuidar das pessoas, sensível, só que como inquieto que é, sempre em busca do conhecimento, tem um currículo maravilhoso, se desenvolveu muito, amadureceu bastante, mas sempre focando nos jovens. Ele que sempre participou dos movimentos de jovens, de toda forma, tanto como parcerias, como para resgatar alguns jovens que não se encontravam. Então ele sempre usou o caminho da sensibilidade, da bondade, da generosidade para estar perto desses jovens. Então trago o Ronald aqui porque entendo que nós todos estamos precisando demais, tanto, estávamos conversando antes de começar o programa, de um psicólogo para conversar com a gente, e eu tenho um compromisso de trazer o Dr. Luiz Gustavo aqui, que já esteve aqui 2 vezes, para fazer pelo menos uma vez por mês um programa para incentivar o pensamento, a reflexão e o conhecimento de si mesmo, como o Ronald, que é uma pessoa, é um jornalista, ele é ator, diretor, ele é uma pessoa da comunicação, já foi diretor de teatro desde o tempo que ele estudava no Fundamental. Ele é filósofo formado, então é uma pessoa inquieta, pensadora, que cabe nesse nosso programa e que também, conversando com ele, vocês vão perceber que nós vamos ter uma surpresa também para os nossos telespectadores. Agora eu vou passar a palavra para o meu querido Ronald de Oliveira. Ronald, você está falando de onde, meu querido? Ô, Rosilma, primeiro é uma alegria muito grande poder estar aqui, né, no teu programa, depois de tantos anos, mas na certeza de estarmos sempre próximos e de estarmos sempre em unidade. Isso é o mais importante, em unidade de parceria, em unidade de projeto de vida. Eu falo hoje de São Paulo, capital, aqui no bairro do Bom Retiro, onde eu resido nesse ano de 2021. E isso, algumas pessoas devem estar pensando, por que ela está perguntando de onde ele fala? Me explica um pouquinho, explica para os nossos telespectadores, porque esse programa, o objetivo dele é esse, é mostrar sua trajetória desde o dia que você esteve aqui, porque você já fez papel de entrevistador aqui, quando a gente usava uma bancada de jovens para entrevistar o convidado, você já esteve aqui sendo entrevistado e depois você sumiu. Então, conte para nós o que aconteceu durante esse seu sumiço e por que eu agora estou querendo saber de onde você fala? Por onde você andou aí esse tempo todo que você sumiu do nosso programa? E o que andou fazendo? Na realidade, talvez seja mais do que fazendo. Eu acho que mais importante do que fazer é ser. E eu fui sendo muita coisa. E não só para mim, mas para muita gente. Eu sou salesiano de Dom Bosco e ser salesiano sou religioso consagrado da congregação salesiana, uma congregação católica, pertencente à Igreja Católica, né? Eu sou consagrado religioso e isso é uma vocação, isso não é uma profissão, isso é uma vocação, né? E a especificidade dessa congregação, que nós chamamos de carisma, é justamente a educação da juventude, e da juventude mais pobre e abandonada.
sendo religioso salesiano, trabalhando em prol da juventude, na radicalidade, 24 horas por dia, eu pude morar em vários lugares, né? Então, morei em Pindamonhangaba, morei em São Carlos, morei em Curitiba, capital do Paraná, morei 3 anos na cidade de Lorena, no qual fui muito feliz, fui infeliz em todas, mas em Lorena pude ter mais tempo, né? Morei 3 anos em Lorena e agora estou aqui em São Paulo, na capital. Sempre no trabalho e no desenvolvimento da educação em prol da juventude. E isso nas mais variadas áreas. Por isso a busca constante pelo conhecimento. E mais do que pelo conhecimento, pela verdade. Que é uma coisa que na nossa sociedade pode ser que tenha ficado para trás. Falar de verdade hoje é meio obscuro, talvez, né? Então, foram vários anos percorrendo várias cidades, percorrendo e encontrando várias vidas, me permitindo entrar em várias vidas e as outras pessoas me permitindo que eu também entrasse na vida delas, porque isso é uma mão dupla, né? E porque eu carrego, né, um pensamento muito interessante. Nós vemos ao mundo para os outros. E o sentido da vida é estar em permitir que as outras pessoas também achem os seus devidos sentidos. Então eu pude conhecer as mais variadas pessoas, estar nos mais variados lugares, fazendo e sendo para a juventude, né? E referencial educacional. Ronald, isso que você fala é muito interessante, porque, como você bem disse, infelizmente, nós percebemos, principalmente em certas esferas, eu não estou dizendo no dia a dia não, porque no dia a dia a gente conhece gente muito fantástica, gente muito generosa, gente muito verdadeira. Mas, infelizmente, nós temos um péssimo exemplo de quem deveria dar o exemplo maior, que são os nossos dirigentes, né? As pessoas que têm o poder. E hoje eu entendo que o nosso país vive o mundo da mentira, né? Nós hoje percebemos que as pessoas mentem e assumem que mentem e não querem que a mentira seja punida, justamente porque elas se beneficiam da mentira. E nesse mundo mentiroso, as pessoas verdadeiras e honestas às vezes se sentem injustiçadas, Ronald, porque elas dizem assim: no mundo da mentira todo mundo mente. Como é que alguém vai acreditar que eu estou falando a verdade? Isso acontece. O que você sente com os jovens quando você vai conversar com eles e eles te mostram... Eu estou te falando isso, Ronald, porque quando eu dava aula, os alunos falavam para mim isso. Na época o Lula tinha acabado de ser eleito e muitos alunos falavam assim para mim: eu não vou estudar mais, porque para que eu vou estudar se o presidente não estudou e ele está ocupando o maior cargo da nação? Então, assim, o presidente tem um peso muito grande para a juventude, muitas vezes ele não tem noção. Então, vem esse questionamento para nós que lidamos com a juventude, que somos professores. Como é que é isso? Eles vão dizer para você: vale a pena falar a verdade? Vale a pena ser verdadeiro? Vale a pena assumir o erro, pedir desculpa e se esforçar para não cometer o erro novamente? Os referenciais, eles têm um peso muito grande sobre nós, porque nós crescemos, nos desenvolvemos, nos educamos a partir de exemplos, a partir de referenciais, né? E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque filosoficamente, sociologicamente, nós vivemos numa sociedade chamada como uma sociedade da pós-verdade. E o que isso significa? Que as pessoas não estão nem um pouco mais preocupadas com a verdade, as pessoas estão preocupadas com o que elas acreditam, com o que elas acham. E aí você pode olhar, por exemplo, as redes sociais. As pessoas não brigam mais por verdade. Elas não querem mais saber, por exemplo, de fontes confiáveis. Elas querem saber daquilo que elas acham, daquilo que elas acreditam, daquilo que está bom para elas e para a realidade delas. Por isso que a gente vê muita briga nas redes sociais. E dentro da realidade juvenil, isso não é diferente. Porque os jovens não estão a par a essa sociedade, eles estão dentro, vivenciando isso. Inclusive, dentro desse novo
ambiente que nós chamamos de digital, esse novo mundo que nós chamamos de digital. Né? Então, assim, quando a gente conversa com eles, a gente já começa percebendo as falas, as defesas, as bases, quando possuem. Né? Aliás, todo mundo tem uma base, mas que base é essa? Mais ajustada, mais pautada na verdade, mais nas fake news, porque nós temos uma política, e eu não vou entrar hoje nisso, mas nós temos uma política que foi alavancada por fake news. Nós temos um governo que foi alavancado, que foi responsabilizado ali, que foi colocado em evidência em nome de fake news. Um governo eleito em nome das fake news. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque isso acontece nas grandes esferas, mas acontece no cotidiano, nas pequenas esferas. Tudo começa nas pequenas esferas. Isso está nas nossas mãos. E a linguagem tem um poder muito grande, Rosilma. Eu ainda ouso dizer que é a linguagem quem move a sociedade hoje. Os discursos, e nós temos um discurso de ódio, de vingança, de violência, e a linguagem ela mata. Assim como ela constrói pontes, ela constrói muros também devastadores e matam pessoas. Isso a gente precisa colocar em evidência. E com a juventude não é diferente. Perfeito. E isso que você colocou, Ronald, eu vou lançar a pergunta para você responder no segundo bloco. Mas eu vou deixar já a provocação, que pelo que você me disse agora, e eu concordo com tudo que você falou, a gente percebe que, como você falou, não se importa, as pessoas não se importam com a verdade, mesmo porque está cada vez mais difícil se chegar na verdade. Ou, como diz um grande professor que já esteve aqui no programa, professor Carlos Nepomuceno, para quem eu mando um beijo, que já esteve aqui, ele fala... a gente não deve falar a verdade porque cada um tem uma percepção da verdade. Então, na verdade, é como você vê, né? E no próprio direito nós temos a verdade processual, quer dizer, nada do que acontece fora do processo é verdade, só o que acontece dentro do processo. E nós temos no direito penal a verdade real, que é o que a gente busca para que possamos ser justos em relação ao infrator da lei e à vítima, né? E tanto é que mesmo que a pessoa tenha sido absolvida por falta de provas, se houver uma prova nova, é reaberto, porque no direito penal se busca o mais próximo possível da verdade real, né? Exato. A pergunta que eu faço é o seguinte: você acabou de me dizer que as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua própria opinião, isso é o que eu acho, e eu concordo, porque eu vejo as redes sociais sempre com isso, e assim que eu fizer a pergunta, nós vai entrar o nosso intervalo, para o Ronald responder no segundo bloco. Estamos caminhando, estamos saindo, vamos dizer assim, né, do teocentrismo e do antropocentrismo para o egocentrismo. Rápido intervalo, voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
voltamos e agora eu passo para o Ronald, que vai me responder a pergunta que eu fiz no primeiro bloco, se nós estamos largando aí o teocentrismo, o antropocentrismo e nos voltamos para o egocentrismo. E aí, Ronald, assim que você responder isso, entra com o que é hashtag. Muito bem. Veja só, eu acho que a questão do antropocentrismo, acredito, vejo que o teocentrismo já passou há muito tempo, né? Deus não está no centro há muito tempo. Inclusive Nietzsche, no seu pensamento, diz que Deus está morto. E com isso nós compreendemos a morte da metafísica. A gente tem dificuldade hoje de olhar além daquilo que a gente vê. E como consequência a gente tem dificuldade de apalpar o amanhã. Por isso que nós ficamos muito no hoje e somos muito imediatistas. Tudo isso tem causa. Mas com a entrada do conhecimento, porque a Idade Média, ela compreende como objetivo do ser humano procurar a verdade. Mas quando a gente entra na dimensão ali, no horizonte da Idade Moderna, nós vamos adentrar o pensamento histórico humano de que justamente o homem é o centro, não mais Deus. E como consequência, eu não vou mais atrás da verdade, eu vou atrás do conhecimento. O homem precisa conhecer a si, conhecer o outro, conhecer a sociedade. É ele quem tem em mãos a sua subjetividade. E a subjetividade tem muitos pontos positivos, e eu estudo muito sobre isso, porque estudo Michel Foucault, mas a subjetividade, ela adentra universos que olham muito para o nosso individualismo, não para a nossa individualidade somente. E isso é um problema, porque entra na perspectiva do que você fala de egocentrismo. Eu olho muito para aquilo que eu acredito, eu olho muito para o que eu penso, e isso basta, numa anulação constante do outro. Porque quando a gente fala de amor, isso é muito legal. Quando a gente fala de amor, amor não é sentimento. Porque se é sentimento, um dia eu sinto, amanhã eu não sinto mais. Mas amor é escolha. Amor é escolha, amor é investimento e amor é decisão. E o antônimo do amor não é o ódio. O antônimo do amor é a indiferença. E nós vivemos muito essa questão da indiferença, porque a gente anula e deleta o outro com muita facilidade da nossa vida. Sei lá, eu não quero mais falar com a Rosina, eu bloqueio ela do meu WhatsApp. Ela não conversa mais comigo. Eu tiro ela das minhas redes sociais. Eu não atendo mais ela. Ou pior, às vezes eu trabalho no mesmo lugar, eu estou no mesmo ambiente de trabalho com a pessoa, convivo diariamente ao vivo com a pessoa e eu passo por ela como se ela não existisse. Isso é uma anulação. E as pessoas entram em brigas por anulações. As pessoas, elas brigam a partir dos seus próprios egos, dos seus próprios pensamentos. Leonardo Boff tem um dizer que eu acredito muito, que vai de encontro com o professor que veio no teu programa. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas eu vejo essa agenda aqui, você que está aí do outro lado da tela, vê de uma forma. Eu que estou aqui, vejo de outra. Mas isso aqui não deixa de ser uma agenda. É a perspectiva de uma mesma verdade, mas nós estamos tratando de uma verdade. Isso a gente não pode perder de vista. Porque senão a gente atira para todos os lados e entra na Alice no País das Maravilhas, né? O Coelho perguntou para Alice, para onde você vai? E a Alice diz, eu não sei. E aí o Coelho disse, se você não sabe, qualquer lugar serve. Isso não pode ser para nós. E hashtag vem justamente para isso. Para que a gente possa trabalhar, conversar, partilhar aquilo do nosso cotidiano. Hashtag o assunto que você quiser. O assunto que nós podemos crescer junto, porque é um espaço de diálogo. E diálogo é diferente de monólogo. Monólogo só eu falo, mas diálogo a gente pensa junto, a gente constrói junto. Isso é o mais bonito. Hoje, mais do que você fazer um projeto lindo sozinho, vale mais o processo. E o processo conjunto. Eu posso fazer sozinho uma coisa e tirar 10.
E isso, olha, mostra que eu sou muito competente no que eu faço. Mas talvez se eu fizer 7, tirar nota 7, mas fazendo junto, é mais valioso. A gente precisa acreditar nisso, na sociedade, no trabalho conjunto, e hashtag vem para isso. É um projeto de jovens pensadores com jovens pensadores. Não é um projeto meu com a Rosilma para vocês. Isso é um projeto nosso, de construção conjunta. E hashtag é muito nosso, é muita nossa linguagem, é muito nosso pátio, é muita juventude. Isso mesmo, então, hashtag, né, como o Ronald está falando, era a nossa surpresa. Ele vai fazer um programa mensal, a gente pretende que seja mensal realmente, né, salvo algum feriado, alguma coisa, ou às vezes compromissos, né, do próprio Ronald, mas a gente pretende que seria uma série onde o Ronald vai trazer as vivências dele e também vai interagir com o público dos Jovens Pensadores, né? O Ronald vai divulgar, né, Ronald, o contato dele, se quiser até divulgar o seu e-mail, porque aí as pessoas, durante o mês, podem mandar questões para você através do Zap, através do e-mail, e você pode responder durante o programa, né, que nós vamos apresentar em parceria. Você vai ser... esse programa vai ser só você falando sobre as interações com as pessoas e também sempre trazendo temas que são importantes dentro desse entendimento que a gente tem de que todos nós estamos precisando do outro, né, Ronald? Estamos precisando do outro, estamos sentindo falta do abraço, estamos sentindo falta de saber o que o outro está pensando, mesmo que ele pense diferente de nós, porque, meu Deus do céu, como é horrível a gente falar só pra gente mesmo e pensar sozinho, né? Quem pensa sozinho não amadurece, porque o amadurecimento vem justamente do questionamento, e o questionamento vem através do outro, quando ele cobra a nossa incoerência. Mas outro dia você falou isso e agora você está falando aquilo. Não é para ficar bravo, isso aí é uma preciosidade. O outro vem para nos colocar na frente do espelho, não é isso, Ronald? Exatamente. O outro é reflexo de nós também, porque ele é a nossa continuidade. Nós não estamos sozinhos. Aristóteles muito sabiamente coloca que nós somos animais políticos porque animais em relação. Nós precisamos do outro para ser quem somos. Nós não podemos ser fadados à solidão. E quando as pessoas hoje se encontram na solidão, mesmo estando rodeadas de pessoas, isso são assuntos que nós vamos trazendo ao longo do hashtag. E isso que você falou de cancelar, é a cultura do cancelamento que você falou, né? Exato, da exclusão, do delete. Exatamente. Cancelou, resolvi meu problema. Tá, e se você encontrar a pessoa na rua, o que você faz? Atravessa a rua, dá um soco na cara... E a gente vai percebendo, que esse delete, a gente imediatamente, porque vivemos na sociedade do imediatismo, né? A gente deleta o outro para ficar bem, mas na realidade o problema está dentro de nós porque é mal resolvido, ou porque não resolvido. E aí nós vamos sendo construídos através de retalhos de más resoluções. E aí o problema está aí. Nós vamos dando vírgulas ou pontos de vírgulas e não vamos dando pontos finais nas relações, nos projetos, nos escritos, nas relações. A gente precisa pensar, e tudo isso é comunicar. Como é que nós estamos comunicando? Como é que nós nos comunicamos? Porque existe aquilo que é eu real, o eu ideal, o que o outro vê, aquilo que eu acredito. Como é que nós nos vemos e como é que o outro nos enxerga? Porque comunicar precisa ser o nosso projeto de vida. Desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente comunica. Mesmo no silêncio, a gente comunica. Seja num olhar, seja numa postura, seja numa argumentação, seja... A gente está sempre comunicando.
Bem ou mal, a gente está sempre comunicando. Bem interpretado ou não interpretado, a gente está sempre comunicando. E como você disse, a palavra é muito importante. Muitas vezes a gente diz a palavra sem a ação não tem importância nenhuma, isso é verdade. Mas infelizmente ou felizmente, como o ser humano é um ser social, ele vive da comunicação. E muitas vezes a pessoa comunica uma coisa, mas faz outra. Em quem que a gente acredita? Ronald, quando uma pessoa fala uma coisa e faz outra, como é que a gente que está observando, a gente acredita em quê? O que é mais fácil para nós, acreditar no que ele disse ou no que ele fez? Sabe aquele discurso que diz assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Esse é um discurso altamente incongruente. É um discurso altamente, assim... eu acho que ele fere a humanidade. Porque ele fere quem nós somos. E é claro que é mais fácil eu priorizar discursos. Tem muita gente que fala bonito. Existem muitos doutores em várias coisas. Existem muitos mestres, muitos professores. Mas a verdade, ela se dá na vida. Ela se dá no contato com o outro. Byung-Chul Han, que é um filósofo contemporâneo norte-coreano, ele diz com muita clareza que nós vivemos na sociedade da transparência. E por ser da transparência, a todo momento a gente precisa estar se justificando. Tudo a gente precisa se justificar. Porque as pessoas partem do princípio que nós estamos mentindo. Elas partem do princípio da desconfiança. Não mais da confiança, da verdade. Né? Então as pessoas elas partem do princípio da desconfiança. Então a gente precisa estar sempre ali naquela coisa, né? E tem um pensamento muito legal que eu gosto muito, que diz assim, eu posso ter doutorado, eu posso ter mestrado, eu posso ter inúmeras técnicas, mas quando eu falo com o outro, eu preciso ser apenas um outro ser humano. E às vezes falta nisso, porque o discurso, ele permeia poucas ações, ele permeia poucas vidas, porque vazios. Querido, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Já prometemos aí para os nossos telespectadores que na semana que vem já, sábado que vem, estaremos com o primeiro hashtag. Então aguardemos o nosso querido Ronald, que já mostrou aqui, veio aqui no nosso primeiro... esse programa era para isso, para as pessoas lembrarem de você, que esteve aqui muitas vezes, e como você está cada dia mais generoso e compartilhando tanta experiência e tanto conhecimento que adquiriu em prol do outro. E a semana que vem já estaremos com você no nosso primeiro hashtag. Muito obrigada, meu amigo. E agora espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e da nossa ideia de trazer o Ronald uma vez por mês para acrescentar bastante com a experiência dele e com o amor e o carinho que ele tem pelas pessoas para o nosso programa Jovens Pensadores. Espero que vocês tenham gostado, esperando estar outra vez novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora em 2 canais. O segundo canal, Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde a gente sempre mostra o lado mentiroso e o lado verdadeiro das notícias. Até lá!